Deus, para todos sempre. Aleluias. Quantos já puderam sentir essa presença tão forte aqui? Coisa maravilhosa, né? Está onde Ele está, manifestando o agir dEle. É algo glorioso. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vamos ler até o versículo 5. Glória a Deus. Atos 13, 1 a 5 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Vamos lá? 3. Não, a mídia colocaram no 3, né? Vamos lá, mídia, por gentileza. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Até o 5. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 5º e último, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Você pode mais uma vez falar com o Senhor, para que Ele fale com você neste momento? Senhor, nós te bendizemos. Obrigado porque a Tua presença, Senhor, é real no nosso meio. Nós já fomos edificados, ó Deus, por essa presença gloriosa. Mas nós amamos, Senhor, e desejamos ouvir a Tua doce voz através da ministração da Tua palavra. Senhor, fale conosco, que nossa atenção seja agora exclusiva para compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a entregar a todos nós. Nós pedimos o agir, o fluir do Senhor sobre a vida de toda a Tua igreja, Pai. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Tome seus lugares. Então nós vamos aqui, através dessa palavra, entender um pouco da importância, da tamanha importância desse propósito de jejum coletivo. Pastor, por que eu tenho que jejuar junto com todo mundo? Jejum não precisa ser algo secreto. Eu não posso nem expor, né, que eu estou jejuando. Eu não posso nem fazer cara de triste. Jesus disse isso. Tem gente que ficava ali com aquela carinha de contristado, né, de tristeza, de abatimento, para mostrar aos outros que estavam jejuando. Nós não estamos falando daquele tipo de jejum, que aquele é o tipo do nosso jejum costumeiro, faz parte da nossa dieta contínua. Então, quando você estiver nesse propósito pessoal, individual, você não precisa de estar contando para ninguém. Ali Jesus diz, né, no Sermão da Montanha, que aí você já recebeu a sua recompensa. Então ali já fica uma evidência que o jejum tem recompensas de Deus. Então você não precisa querer se vangloriar, né, que está participando. Agora no jejum coletivo é diferente. Na verdade nós mostramos um alinhamento de coração, nós mostramos uma intenção de participar de um mesmo mover de Deus. Estamos todos numa mesma intenção de ver o agir de Deus de uma forma mais exponencial. Então nós vemos na Bíblia, em vários momentos da Bíblia, esse jejum acontecendo de forma coletiva, vários homens e mulheres fazendo essa convocação, recebendo a direção de Deus, a instrução de Deus, e fazendo a convocação ou a igreja, né, o povo de Deus, ou a toda a nação. E a gente chega a observar até um rei, né, um governante ímpio, que era o caso do governo de Nínive, por exemplo. Depois de ser advertido pelo profeta Jonas, ele mesmo já convoca toda a cidade, e diz que coloca até os animais, né, para ficar de jejum. Então o que é jejum? Jejum é você abrir mão de forma consciente do seu coração, abrir mão de alimentação por um período, e com um objetivo
espiritual, tá? Com propósito. Então não é só você ficar sem comer. Por isso que na Bíblia é bom a gente reforçar isso, que em todas as citações sobre o jejum, a gente vê ele sendo acompanhado da oração. Então é um conjunto aí que não pode ser separado. Por isso que então não é só você ficar sem comer. Você ficar sem comer sim, mas você ter um momento de oração também junto. E a gente tem algumas lições muito preciosas com essa igreja de Antioquia. Que igreja linda de se ver, de observar, por vários motivos. Ela tem uma conotação muito forte aqui no livro de Atos, e a gente vê que ela era uma das igrejas de maior influência, por exemplo, foi uma das de maior influência no primeiro século. Então o jejum e a oração fazia parte da dieta de rotina dessa igreja. Inclusive os estudiosos afirmam que eles tinham pelo menos 2 dias na semana que eram já reservados para o propósito do jejum e da oração, que era a segunda-feira e a quinta-feira. Então pelo menos esses 2 dias já eram reservados. E aí nesse texto nós vamos observar aqui algumas preciosidades que essa igreja nos traz sobre a importância desse propósito de forma coletiva. Então a importância, a necessidade e alguns dos resultados também desse propósito. E é por isso que a gente já começa aqui também vendo que essa igreja era uma igreja que tinha diversidade de atuações, né? De líderes, pelo menos 5 líderes já são alistados aqui no primeiro versículo. E que era uma igreja que tinha vários profetas, né? Era uma igreja que tinha vários mestres na palavra, doutores, essa versão está fazendo menção. Então ela era uma igreja, irmãos, que estava em franco crescimento também. É bom a gente observar isso. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava participando, que estava vivendo um momento de crescimento, de expansão, de despertamento espiritual, de avivamento. Então aqui a gente já começa também com uma lição muito preciosa. Jejum não é apenas, e na maioria dos casos não pode ser, principalmente no Novo Testamento, para resolver crises existenciais da igreja ou alguma situação do tipo. A gente vê muito isso acontecendo. Vocês podem observar no Antigo Testamento, né? Que esse povo que eu fiz menção aí, Josafá, Joel alistou o povo também para o jejum, e outros, Neemias, Esther, mas para uma situação de crise. Aqui a gente vê a coisa totalmente diferente. A igreja estava muito bem, estava indo muito bem, com uma repercussão muito positiva no cristianismo, né? Então a gente já observa isso aqui, que não tem essa necessidade, né? Foi lá também na igreja de Antioquia que os seguidores de Jesus Cristo, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então essa palavra cristão, você é um cristão, o Espírito Santo deu, né, esse termo para essa igreja, a igreja de Antioquia. Está aqui também em Atos 11, no versículo 26. E a igreja então vivia esse tempo de direcionamento, de expansão e de cumprimento dos propósitos do Senhor. A gente vê então eles focando essa finalidade do jejum e da oração com esses objetivos, né, que nós vamos estar estudando aqui. E então, dentro dessas 5 lições importantes, eu já quero alistar com vocês a primeira, que o jejum coletivo feito pela igreja mantém a igreja sensível à voz do Espírito Santo. Mantém, isso é de fundamental importância, porque vocês perceberam que logo que a expressão foi falada aqui, que eles jejuaram e tal, o Espírito Santo se manifestou e convocou a Barnabé e a Saulo. Tudo bem, até aí está ótimo, né?
Mas isso não é o principal. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala mesmo. Ele fala, se você jejuar ou não, ele vai estar falando na igreja. Agora, um detalhe muito importante que aconteceu aqui, foi eles terem discernimento do que o Espírito Santo estava falando. Foi ter a sensibilidade de audição espiritual. Olha só, a importância disso. E aí depois a gente vê aqui, que no versículo 4, e assim estes enviados pelo Espírito Santo, aí eles saíram, né? Desceram a Seleuce, dali navegaram para Chipre, depois para Pafos, e eles desceram. Então, mais importante do que eu falo que da gente estar provocando o Espírito Santo para falar, a gente não precisa se preocupar com isso. Ele vai falar, irmãos, ele vai falar. Agora, como nós estamos compreendendo a voz dele, que nós devemos ter essa atenção. Então, é criar um espaço. A igreja estava fazendo isso, criando um espaço para ouvir Deus falar. Enquanto toda a igreja estava alinhada espiritualmente, o Espírito Santo falou, né? Ele trouxe o discernimento. E aí a igreja passou então a discernir melhor o tempo de Deus, a evitar decisões carnais e receber direção clara, a partir do momento que passaram a ter mais sensibilidade de ouvir. O maior benefício não é provocar o Espírito Santo, então, é ouvir o Espírito Santo. Nós devemos ter essa sensibilidade, né? E o ouvido apurado, irmãos, para você não confundir, porque essa sensibilidade que o jejum, o seu propósito de consagração traz a você, vai te ajudar a discernir tanto a voz do Espírito Santo, quanto você discernir também as influências, né? E os levantes do inimigo também, tá? A gente vê acontecendo por várias vezes, e eu ouvi um pastor mesmo, ele mesmo testificando, que ele estava pregando e houve uma manifestação na vida de uma mulher na igreja, e ele começou a se alegrar e tal, achando que era manifestação do Espírito, e a esposa do pastor levantou e falou: pastor, isso não é Espírito Santo, isso é possessão demoníaca. E a esposa do pastor desceu e repreendeu o inimigo saiu daquela mulher naquela hora. E o pastor que estava ministrando a palavra, pregando, ele ficou de boca aberta, totalmente alarmado, assustado. Ele não estava tendo a sensibilidade, irmãos, para poder ouvir. Então a gente observa aqui os homens de Deus que foram enviados, logo na saída da viagem, da primeira viagem missionária que é startada aqui, que eles se deparam com um falso mestre também, que a palavra de Deus fala aqui, um judeu mágico, falso mestre, chamado, olha o nome do camarada, irmão, Bar Jesus. Olha só, Bar é um prefixo de filho, né? Então o nome do camarada era Filho de Jesus. Olha que nome bonito, Filho de Jesus, fácil de enganar, né? Camarada desse. Isso aqui mostra essa possibilidade de às vezes nós sermos enganados por não ter essa sensibilidade no nosso ouvido espiritual. E Paulo, enquanto muitos ali estavam achando que esse moço aqui, disse que era um mágico, revelador, um feiticeiro, irmão, usado por Satanás, alguns achando que esse camarada era do bem, Paulo e Barnabé já chegam, e já na chegada já tem discernimento, e já repreende o inimigo da vida daquele moço. Ó, filho do cão, você está repreendido. E eles fazem isso, por quê? Exatamente porque eles tinham então esse revestimento, esse discernimento espiritual, eles conseguiam ouvir, né? Então o jejum, ele abre os olhos para o mundo espiritual. Nós passamos então a ver coisas que estão acontecendo. Achei interessante que eu já ouvi algumas pessoas fazendo menção disso agora nesse propósito. Uma delas, a pastora Meire, né? De ver coisas no mundo espiritual, inclusive do reino das trevas. Aí você fica pensando assim: ué, mas como assim? O inimigo está se levantando? Não, irmãos, ele está agindo, ele continua agindo do mesmo jeito, só que às vezes nós não estamos percebendo. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? E também, da mesma forma, a gente começa a ter mais a percepção
do agir de Deus, como essa igreja estava tendo aqui. E a gente vê isso, o Senhor Jesus então mostrando a importância do jejum e provocando ali de forma coletiva já os seus discípulos. A gente vê aquela narrativa daquele pai que chega para Jesus e reclamando porque ele tinha levado o seu filho aos discípulos de Jesus, irmãos, para que eles repreendessem o inimigo da vida dele, e eles não conseguiram. E aí Jesus chama eles de incrédulo, ô povo ruim de serviço, ô povo de fé pequena, vocês até quando é que vocês vão seguir nesse tipo de cristianismo? E ali a gente vê o Senhor dando aquela lição, irmãos, não apenas para demonstrar que era importante, que era fundamental, necessário a combinação do jejum e da oração para que o inimigo seja repreendido. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas por outro lado ele estava ridicularizando aqueles discípulos dele. Falou: raça ruim, vocês não jejuam. Em outras palavras, eu estou acabando de ver aqui que vocês não estão jejuando, ninguém de vocês, porque se vocês estivessem jejuando, esse inimigo tinha saído. Vocês estão compreendendo? Então eu estava dizendo para os discípulos o seguinte: vocês têm que andar preparados, porque vocês vão enfrentar, vocês vão se deparar com situações espirituais, levantes do inimigo, que não vai dar tempo. Senhor, agora espera um pouquinho, tem uma pessoa possessa ali, não, você espera um pouquinho que eu vou começar um jejum agora, vou começar aqui um propósito com o Senhor. Senhor, me perdoa, talvez pode não dar certo, tá? E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles foram ali apresentados, né, colocados ao ridículo, porque eles não estavam jejuando, eles foram envergonhados, né? Segundo, o jejum da igreja ajusta a nossa vontade à vontade de Deus. Você sabia que todos nós temos uma vontade, e nem sempre acontece, não pode acontecer. Às vezes a gente canta, né, e expressa para o Senhor: eu quero entregar ao Senhor a minha vontade. Não, a vontade, irmãos, é algo que Deus te deu, é o poder de decisão, de desejo que está no seu coração, que Deus te deu, e você vai continuar com isso. Agora, o que o jejum vai fazer então, pastor? O jejum vai possibilitar alinhar, irmãos, a sua vontade com a vontade de Deus. Eu sei que talvez Paulo e Barnabé não estavam preparando-se, eles não estavam assim talvez desejando essa viagem, mas quando eles ouviram o Espírito Santo destacando eles não questionaram. Pronto, eles não tiveram dúvidas. É para ir? Separem-me a Barnabé e a Saulo, ponto final. Então, o líder e a igreja que jejuma de forma coletiva, e muitas vezes nós vamos abrir mão da nossa própria vontade para entender o direcionamento do Espírito Santo. Tem hora que você tem que enviar alguém, tem hora que isso acontece de diversas vezes, né? Em diversas vezes comigo, que eu tenho que fazer algo que não era aquilo que eu havia planejado, às vezes na minha cabeça. Quando você coloca aquele projeto diante do Senhor, o Senhor estabelece o propósito dele, e aí o dever nosso é o quê? Apenas alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor nosso Deus. Então não é como eu quero, mas como Ele quer. E para que isso aconteça é necessário que a gente tenha esse discernimento. Não é você abrir mão da sua vontade, é você ajustar a sua vontade. E é essa vontade que vai dar vida ou ao projeto de Deus que Ele tem estabelecido para a sua vida, ou para os seus próprios planos. É essa vontade que vai dar ênfase, que vai dar vida, que vai dar direcionamento do seu coração, ou para você viver o propósito de Deus, como a gente vê aqui acontecendo, e que vai promover, né, então o plano de Deus ou o seu próprio plano. Terceiro lugar, o jejum coletivo revela chamados e ativa destinos. O jejum coletivo revela chamadas e ativa destinos. Observe bem que quando o Espírito Santo fala, né, separai-me a Barnabé e a Saulo, nós estamos no capítulo 13.
Saulo já havia sido designado, já havia sido chamado lá no capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus. No capítulo 9. Porém, ele só teve a ativação do seu ministério aqui no capítulo 13, debaixo desse mover de Deus, através do propósito da igreja, do jejum e na oração. Você pode já glorificar a Deus? Que quando a igreja se levanta nesse propósito, aí sim há a confirmação de Deus. Então, se você, isso aqui é a parte agora que cabe a nós, essa disposição. O Senhor tem um chamado na sua vida? Tem, mas talvez você não está procurando ouvir o Espírito Santo para entender o chamado que Ele tem para você. Interessante que eu já ouvi também um dos companheiros nossos aqui ontem, né, o Salomão. O Salomão já foi impactado por esse propósito do jejum, e ele já começou a entender, já abriu o entendimento espiritual para aquilo que ele pode estar realizando no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Só de colocar o propósito no coração, o Espírito Santo já recebeu esse gesto, esse ato, e aí ele já começou a ter uma melhor clareza do que ele pode viver dentro dos propósitos que o Senhor tem estabelecido para a vida dele. Então nós temos que aproveitar mesmo. E somente aqui no capítulo 13, então Paulo tem o seu ministério então ativado, determinado pelo Espírito Santo. Já havia sido chamado, mas agora ele já é comissionado, agora é o vai, né? Então o jejum da igreja, ele confirma vocações, libera ministérios e estabelece então os envios. Eu estou convicto que o Senhor nesse tempo vai estar destacando muitos obreiros, muitos líderes da igreja, muitos líderes de ID, muitos líderes de departamento, muitos integrantes do ministério de louvor, muitos integrantes em todos os ministérios da igreja, lá nos kids, né? E me permita abrir uma brechazinha aqui, gente, que eu fiquei muito empolgado que a liderança dos kids, falando em kids, eles estavam surpreendidos que lá domingo a congregação estava lotada. Pastor, nós precisamos de aumentar os espaços já. Eu falei, gente, nós inauguramos esse espaço tem poucos dias, né? Mas fiquei maravilhado, irmão, maravilhado com essa fala, com essa notícia. Mas nós precisamos que o Espírito Santo continue ativando pessoas que já foram chamadas, já foram destacadas por Deus. Então, quantos ministérios às vezes estão aí paralisados ainda? Quantas pessoas que estão ainda paralisadas porque não participaram dessa ativação do chamado de Deus na sua vida? Estão aí às vezes paralisados, e Deus já chamou, já designou, mas nós não ativamos ainda, porque às vezes nós falhamos nessa movimentação maior como igreja do Senhor, na coletividade, né? E é o que está acontecendo nesses dias. Quantos já perceberam o agir de Deus e que o clima espiritual da nossa igreja já está mudando, né? Está mudando porque nós estamos mudando Deus, ou nós estamos mudando a nós mesmos. A ação do Espírito Santo continua do mesmo jeito, mas agora nós estamos mais sensíveis a entender a ação dele nas nossas vidas. Então ele vai confirmar vocações. A vocação já existe, ele vai estar confirmando e vai estar liberando então esses ministérios na vida do povo de Deus. Eu estou feliz porque eu já estou vendo o Senhor trabalhando, né? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Em quarto lugar, o jejum coletivo precede uma expansão missionária, precede o crescimento mais expressivo, de maior abrangência. Cadeias, resistências espirituais do inimigo são desfeitas nesse tempo, quando nós combatemos com essa arma tão poderosa que o Senhor nos dá. Como eu disse, aqui foi um marco missionário para a igreja de Antioquia e a igreja primitiva como um todo. Capítulo 13 é um marco missionário de expansão do evangelho ali por outras cidades, outras nações, e aconteceu através
desse propósito, desse objetivo aqui de consagração da igreja. Quando o Senhor, o Espírito Santo, destacou essa primeira dupla aqui. Aqui está então a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, dentre as 4 que ele esteve realizando, né? Aqui está a primeira. Então esse jejum coletivo precede essa expansão. Por isso que eu disse que eu tenho certeza que o Senhor já está movimentando o mundo espiritual para que o seu ID cresça, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, porque o jejum precede a isso. Nós estamos orando por isso, e o Senhor está direcionando o nosso coração a isso. Então ele precede essa expansão missionária. Tem crescimento vindo aí, irmãos, do reino de Deus. E como nós precisamos estar focados nessa obra de evangelização, nessa obra missionária. Se a gente deixa de orar, deixa de jejuar, nós vamos nos tornando insensíveis e não percebemos a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Eu estava recebendo ontem um dos pastores, pastor Efraim Silva, filho do pastor Valdomiro Silva, do saudoso pastor. Ele é um dos pastores ali na França, já há muitos anos, trabalhou por alguns anos na Suíça. E conversando com ele um pouco sobre a realidade espiritual, irmãos, daqueles 2 países, é coisa triste. Nós sabemos inclusive que o país da França hoje ele está em primeiro lugar no ranking, por exemplo, de suicídio. E ele me contando que os desastres, né, as coisas terríveis ali no mundo espiritual, a frieza, o esfriamento. E se a gente for observar, por exemplo, em grande parte, né, dos países europeus, a gente vê uma realidade de 1, 2, 3% da população que é evangélica, que serve realmente a Jesus Cristo. E eu estava observando que em todo o continente europeu não chega colocando uma média geral, não chega a 10%, irmãos. Não chega a 10% da população que já serve a Jesus Cristo. Alguns, um pouco mais, se denominam cristãos, né? Mas não são ainda verdadeiros seguidores, discípulos do Senhor Jesus. Então nós devemos observar isso e passar a orar, a nos posicionar em favor dessas nações. Olha que tristeza. Ele estava abrindo o coração dele aqui, né? E isso é algo público. Ele sofreu opressões terríveis do diabo lá, que chegou a fazer tentativa de tirar sua própria vida, sem, na verdade, ter uma consciência do que estava fazendo. E esses países são tão complicados, irmãos. A Suíça, por exemplo, que a pessoa que quer tirar a sua vida, ele pode entrar com um pedido de eutanásia e o governo vai fazer o processo para ele dentro de 3 dias. Ele disse que esse pedido que ele fez, dentro de 3 dias foi liberado. E fizeram a eutanásia nele, e o Espírito Santo poupou a vida dele, segurou e preservou a vida dele. E ele é um homem que está servindo ao Senhor com muita determinação, com muita coragem, muito entusiasmo. Então é o que precede essa expansão, né? Igrejas que jejuam não ficam estagnadas, irmãos. Não ficam estagnadas. Elas não se tornam uma igreja estéril, de forma nenhuma. Mas tornam-se igrejas missionárias. Elas avançam, se multiplicam. De vez em quando alguém começa a perguntar ao outro pastor: pastor, o que você está fazendo para a igreja lá crescer? Qual que é o segredo? Qual que é o pulinho mágico? Está aqui o pulinho mágico. O pulinho mágico é esse aqui. É você voltar o seu coração ao propósito de consagração a Deus, de rendição total à ação plena do Espírito Santo. Ela não vai crescer através de ativismos, de muito trabalho apenas, apesar que o trabalho é importante, mas não é isso. Através da orientação e direcionamento do Espírito Santo de Deus, vai haver crescimento. Não precisa se preocupar, né? Ela vai continuar crescendo. Eu já estou ficando muito tranquilo quanto a isso, tá? Isso inclusive é algo que mais mata pastor. Sabia disso? Esse negócio da igreja não crescer. É porque o pastor, às vezes, ao invés de estar se preocupando, né, com
o alinhamento do seu coração com o Espírito Santo, ele está preocupado com estratégias de crescimento. Quais são as estratégias agora da atualidade? Quais são as agora do momento, da pós-modernidade? Porque esse negócio aí não funciona mais não. Essa questão aí, você já está antigo, esse negócio está defasado, esse negócio de cantar hino da harpa, não, esse negócio não funciona, vamos mudar tudo aqui, vamos, e vai mudando, até que ninguém conhece, não sabe quem é. Mas, e a pessoa se perde. E está tão facinho aqui, está tão pertinho aqui de nós, né? A explicação de como fazer a igreja do Senhor crescer. É plantar e regar, e Deus vai dar o crescimento. É orar, é consagrar a vida a Deus, é alinhar, é pedir direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer o que tem que ser feito. Não é hora de avançar agora. Tudo bem, Senhor. E tem hora que você quer avançar, você quer ir. Agora é hora de você ficar quieto. É hora de você não me atrapalhar. Tem hora que ele fala assim para a gente: deixa de me atrapalhar um pouquinho e deixa eu fazer. Então é algo que precede a expansão missionária. Quinto e último, o jejum da igreja fortalece quem é enviado. Os apóstolos foram enviados. Se eles não tivessem essa cobertura espiritual, eles teriam sido eliminados, talvez dessa saída aqui com esse Elimas aqui, que era esse Bar Jesus. Talvez teriam sido eliminados aqui, envergonhados, ridicularizados, talvez já na saída. Quantas perseguições, apedrejamentos, tentativas de assassinatos. Em alguns locais eles eram tidos já como mortos, né? Por causa de apedrejamentos. Então, se não é a cobertura espiritual da igreja, orando, clamando, jejuando, eles não tinham dado continuidade à obra missionária. Então, o jejum da igreja fortalece quem está na frente liderando. O jejum da igreja fortalece quem está na frente do ministério de louvor, fortalece quem está na frente do ministério da juventude, fortalece quem está na frente do ministério dos adolescentes, no ministério da CIB, nas lideranças como vices, fortalece cada líder de ID, o jejum lá do seu ID, do grupo do ID, fortalece quem está liderando, mantém e preserva ele de pé, cumprindo o propósito do Senhor, que o Senhor estabeleceu. Então nós não podemos abrir mão disso, jamais. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você pode glorificar ao Senhor, o Espírito Santo, que Ele não nos deixa confundidos, irmãos. Ele não nos deixa envergonhados. Você que tem assumido a liderança na casa de Deus, o Senhor, o Espírito Santo, não vai te deixar envergonhado, porque aqui tem uma igreja que ora por você, que se levanta através do jejum, que combate junto com você. Aqui tem uma igreja que combate, que guerreia no mundo espiritual. Então você não está só, não precisa você ficar temeroso, amedrontado. Como que eu vou fazer nessa situação? Aqui tem uma igreja, tem um povo que guerreia junto com você. Observe bem, eles jejuaram para ouvir o Espírito Santo enviar. Separai para mim. Tudo bem, agora eles jejuaram de novo. Jejuaram de novo, oraram de novo, vamos fazer tudo de novo. O Espírito Santo precisa continuar confirmando essa palavra e tal. E ele confirmou. Antes de enviar, jejuaram de novo, para preparar-os para o envio. E a gente vê quantos embates que eles venceram. Então, quando a igreja jejua por seus líderes, fortalece-os contra os ataques, sustenta-os em perseguições, participa espiritualmente da missão. O seu líder está lá se esforçando, né? No ID, na liderança. Ontem nós vimos aqui algo tão lindo, maravilhoso da nossa CIBS, não é? Projeto Florescer, e a liderança reunida lá no 6º andar, num momento muito glorioso. Mas essas líderes estão sendo sustentadas através desse propósito de toda a igreja. Elas estão sendo sustentadas espiritualmente, está tendo uma participação coletiva. Talvez você não falou uma palavra aqui, mas o seu propósito está fazendo uma diferença muito grande no mundo espiritual. Saiba disso.
o seu combate, né? A sua guerra está trazendo um resultado muito positivo. Então o jejum coletivo, ele gera essa unidade espiritual da igreja, irmão. Acaba com picuinha. Sabe aquela picuinhazinha que a gente gosta, né? Esse é meu, não, esse aqui você tomou de mim, esse era para vir não sei o que, eu era para estar falando, eu era para não sei o que, eu era para estar agora em destaque, acaba com essa miséria na vida da igreja, irmãos. Gera essa unidade espiritual no povo de Deus. O povo começa a caminhar de forma unida, né? Todos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, um somando com o outro, um ajudando o outro, e aí, irmão, não tem como a igreja não crescer. Então gera isso, produz sensibilidade profética, torna nossos ouvidos espirituais mais sensíveis, libera direção estratégica, como nós vimos aqui, eles sendo enviados, direcionados, né? Ativa 12 ministérios e sustenta a obra missionária de pé. Você pode exaltar esse Deus. O projeto da igreja do Senhor não tem como dar errado. Por isso que ela vai continuar avançando, prosperando, crescendo e prevalecendo contra todos esses levantes que o inimigo tem colocado contra a igreja do Senhor. Se você puder, fique de pé juntamente comigo e vamos orar. E antes da oração nós queremos orar. Se porventura tem alguém que não faz parte desse projeto tão glorioso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não entregou a sua vida ainda a Cristo Jesus, eu quero convidar você para vir à frente. Igreja, observe aí, tem alguém afastado, desviado dos caminhos do Senhor? Esse é o momento, larga de conversa fiada, vem reconciliar-se com o Senhor, enquanto é tempo, né? Enquanto é hora, enquanto é dia, tá? Hoje é noite de salvação também. Então se temos alguém que está afastado, vem à frente, nós queremos orar por você. Tá? Antes de participar desses propósitos, nós devemos estar alinhados o nosso coração, entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que precisa confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem, nós estamos te convidando para vir à frente, fazer essa confissão pública, para que você possa desfrutar de tudo que nós ministramos aqui e ter ao seu lado alguém combatendo por você no mundo espiritual, o Espírito Santo. Achei lindo uma frase que eu ouvi hoje, né, de um dos companheiros. Pode vir à frente. Ele falou: pastor, Deus está mudando e o Senhor vai me fazer vencer algumas situações. O Senhor vai me fazer vencer, prevalecer. Eu falei: irmão, você falou a palavra certa. É o Senhor que vai mudar essas vidas que estão vindo aqui. Somente o Senhor tem poder, né, para mudar as nossas vidas. Onde está a terceira pessoa que precisa urgentemente fazer como essas duas jovens, né, que tomaram a melhor de todas as decisões, e a única que trará a mudança da sua eternidade? Só essa. Tem à frente. Tem mais alguém que precisa entregar sua vida a Cristo? Faça como essas duas jovens aqui. Nós vamos orar por vocês agora. Pode vir. Aleluia. Exaltado Deus, glorificamos o teu nome, Senhor. Espírito Santo, continua fazendo a obra da salvação, salvando aqui, Senhor, salvando os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Leva vida, Senhor, a esses corações. É a vida que nós encontramos somente em Cristo Jesus. O exaltado Deus. Arabachurianda Arabachaya. Demando Arabachurianda Arabachaya. Deus se revela. Aleluia. Eu vou louvar. Continua, igreja. Continua, igreja. Lembra o poder da intercessão da igreja posicionada na hora de guerra. É hora da igreja estar se posicionada, é hora da igreja estar combatendo, e o mundo espiritual das trevas vão sendo desfeito, cadeias vão sendo derrubadas, e mais vidas vão sendo libertadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que libertou a todos nós. Oh, exaltado Deus. Onde está mais uma vida? A quarta pessoa para Jesus.
Adore também, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Recebe, Senhor Jesus. Recebe essas vidas, Pai. Glorificamos a Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Roupas novas, pois azeite minha cabeça me deu lugar na mesa. Adorado é teu nome, Senhor. Meu Pai. Aleluia. Tem mais alguém? Já vamos estar orando. Tem mais alguém que precisa entregar sua vida a Cristo? Pastor Cristiano, vem aqui fazer essa oração. E nós estamos concordando, selando aqui a nova vida que o Senhor está liberando para vocês, tá? E essa alegria que vocês estão sentindo é a alegria do perdão dos pecados, é a alegria da comunhão com Deus. Coisa maravilhosa. Vamos orar. Enquanto nós estamos orando, se tiver mais alguém, pode vir. Pode vir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor nesta noite pela manifestação da Tua presença em nosso meio. Agradecemos ao Senhor nesta noite, Pai, por estas vidas que também estão se rendendo ao Senhor. O sangue do Senhor foi derramado na cruz do Calvário, Pai, e que ainda está, Senhor, trazendo, meu Pai, o mais vil pecador à presença do Senhor, libertando, sarando, curando, perdoando o pecado. Pai, que o Senhor possa, Senhor, então, perdoar os pecados, Pai, desses que aqui estão nesta noite, se rendendo ao Senhor. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, com esta palavra nesta noite, que o Senhor possa revelar ao Senhor a Tua vontade, o propósito na vida desses que aqui estão e de cada um, Senhor, que nesta noite recebeu desta palavra, em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome para todos sempre. Amém. Aleluia.